ele achou que Deus estava falando com ele. Se Deus estava falando com ele ou não, a gente nunca vai saber. O que importa é que ele interpretou de forma errada. E isso acontece nos nossos dias. Uma outra coisa que aconteceu na EBD, por que está faltando da EBD? Porque eu amo tanto a EBD, e muitos clientes estão fracos simplesmente por não participar da EBD também. Porque na EBD que a gente aprende a discernir corretamente a palavra do Senhor. E foi mencionado pela professora o porquê, né, na verdade, se tinha algum profeta na época de Salomão, e aí eu falei do profeta Aías. E o interessante que eu não falei na lição, professor, é que o profeta Aías só surge na história de Salomão justamente quando Salomão está fora da sabedoria de Deus. Então eu falei que, depois de eu ter falado o nome do profeta, eu perguntei para a classe, por que só apareceu Aías? É porque quando a sabedoria de Deus está regendo a nossa vida, a gente não precisa ir atrás de profetas. A gente não precisa buscar profetas. Por quê? Porque um dos pilares da modificação da reforma protestante foi justamente tirar o sacerdócio papal e entregar aquilo que a Bíblia fala em Pedro para o sacerdócio individual. Nós hoje somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de Deus para manifestar na terra a sua maravilhosa luz. E por que nós ficamos indo atrás de profetas, atrás de gurus gospel, atrás de profetado? Por quê? Porque nós estamos fugindo da sabedoria de Deus. Se nós buscarmos a palavra do Senhor, entender aquilo que Deus está falando conosco, nós não precisaremos. Por quê? Porque Deus é Pai. E quem é Pai aqui sabe. O que você prefere? Chamar a atenção do teu filho daqui a 10 ou mandar recado? Qual vai surtir mais efeito? Teu pai falar com um filho ou mandar recado por terceiro, por um vizinho, pela mãe ou por... será quem seja? Todo pai que ama o seu filho e quer um bom relacionamento com o filho, chama o filho para conversar. E é isso que Deus ama fazer conosco, como filhos amados. Lembra do Éden? Quando Deus chega na viração do dia e Adão não estava lá no ponto de encontro. E por que Adão não estava lá? Por causa do pecado, que agora tinha aberto os seus olhos. E ele enxergou enxergou que estava nu. E sentiu-se vergonha de Deus. Mas não foi o fato de estar nu, porque antes ele estava nu e não tinha vergonha de Deus. Mas não foi o fato de estar nu, foi o fato de ter pecado. O pecado nos afasta de Deus. Então, se nós estamos tendo dificuldade de ter relacionamento com Deus, nós precisamos examinar a nós mesmos e descobrir qual é o pecado que estamos cometendo e que nos está nos afastando do ponto de encontro de Deus. Aleluia. É por isso que às vezes Deus tem que usar um profeta para te chamar para voltar com a posição que você não deveria ter saído. O que Paulo nos fala nesse versículo 28 é um dos passos da santificação. Eu, quando me batizei aos 14 anos, 97, até hoje, até 2016, eu sempre tive uma incógnita na minha mente, que no meio que eu congregava e participei, eu nunca consegui tirar essa dúvida do meu coração. Por quê? Porque nos ambientes a qual eu congregava, se ensinava muito bem sobre a regeneração, a justificação, a salvação, a regeneração. Mas uma das coisas que eu nunca conseguia entender era a santificação. Porque eu não aceitava, não tinha como eu aceitar como era ensinado naquele ambiente. E como era ensinado naquele ambiente? Uma vez que você aceitou Jesus, levantou a mão, e principalmente depois que se batizou, você agora é um super crente, impecável. Não é roupa impecável, não. É que você realmente não podia mais pecar. E uma vez que você pecasse, a igreja fazia um escândalo na reunião do ministério e te expulsava do mundo lá fora. E eu falava, Senhor, só eu que estou errado.
Só eu que não consigo ser esse tipo de santo? Será que só eu? E eu nunca entendi. Até que eu entrei num programa chamado Celebrando a Transformação, que são 36 lições, e quando você termina, você volta para o início. Aí eu pude entender que aí Deus me respondeu, meu coração celebrou, que a santificação é um processo. É um processo. São várias etapas. E Hebreus vai nos dizer que seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12. E por que seguir? Porque são duas coisas, meu irmão. E a gente, se não buscar a paz, se não buscar a santificação, dá ruim. O que mais tem é gente querendo tirar nossa paz em todos os lugares, até filhos, né? Tem alguns que até a televisão, quando sai lá da sintonia, já tira a paz. Aí o Wi-Fi, quando cai, já é motivo de tirar a paz. Um sinal que fechou, já é motivo de tirar a paz. Então a paz é algo que tem que ser perseguido. E tem pessoas que não querem ter a paz contigo, então a Bíblia diz para deixar. Deixa essa pessoa tóxica para lá e segue a tua vida, vai buscando a paz. Continue no caminho da paz. E a santificação é o mesmo. E esse passo no versículo 28 que Paulo nos traz, o examinar, é só um dos passos. Vamos a Mateus capítulo 16, verso 24. Eu vou citar rápido para poder a gente avançar. Jesus, nosso mestre, diz: aquele que quiser vir após mim, preste atenção nessa fase. Que fase é essa, igreja? Aquele que quiser vir após mim, qual é essa fase? Como é que a pessoa está nesse momento? Ela é crente ou não é crente? Ela se converteu ou não se converteu? Aquele que quiser, aquele que desejar, significa que a pessoa ainda não aceitou, correto? Jesus está dizendo, ó, quem está no mundo, não é quem está na igreja. Quem está na igreja já deveria estar em outra fase. Jesus pega lá do início. Aquele que quiser vir, aquele que quiser me aceitar, aquele que quiser ser meu discípulo, aquele que quiser fazer parte do meu rebanho, aquele que quiser, primeiro passo, negue-se a si mesmo. Segundo passo, tome a sua cruz. Terceiro passo, agora sim você pode me seguir. Sabia, pastor, eu não sei que o pastor sabe, mas professora e outros mais, Paulo César, sabia que tem muita gente que toma ceia, mas ainda não está no terceiro passo de seguir a Jesus? Você sabia disso? Nem o segundo passo de tomar as suas responsabilidades como cristão? Outros nem no primeiro passo, nem saber negar-se a si mesmo. É muito sério isso, igreja. É muito sério participar desse momento sem nem negar a si mesmo. E Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, tem que fazer esses 3 passos. Aí vem uma pergunta. Não está na Bíblia essa resposta, mas eu vou fazer a pergunta. Talvez alguém aqui de filosofia, de história, talvez me ajude a responder rapidamente. Como é que eu vou me negar? Como é que eu consigo me negar? Eu vou ter que pegar Sócrates para responder, quando ele diz: conheça-te a ti mesmo. Amém. Olha que interessante. Jesus, ele fala, nega-se. Mas os discípulos talvez pudessem perguntar para Jesus: mas como é que eu vou negar o que eu não conheço? Eu não sei quais são os meus defeitos, eu não sei quais são os meus sabotadores, eu não sei quais são as minhas patologias, eu não sei. Quando a gente precisa ser examinado por um médico, o que a gente faz? Vai ao médico e ele olha para você e te dá o diagnóstico? Não. Ele manda fazer exames. É o que Paulo está dizendo. Examine-se. Mas o exame é depois de você identificar alguns sintomas. Ninguém vai ao médico. Jesus disse: o são
de médico. Ninguém vai ao médico se você não tiver com alguns sintomas. É ou não é? E por que homens normalmente não vai a médico? Porque a gente tem uma cultura de que o homem tem que ser cabra macho. O cara está ali passando mal, pressão. Não, isso é só um negocinho, daqui a pouco passa. Aí vem um mal súbito e já foi. Quando vai ao médico já tem câncer de próstata, Novembro Azul já passou, mas tem que tocar esse assunto importante também. Mulheres já vão mais regularmente aos hospitais e tem mais chance de encontrar alguns problemas antes e poder resolver o problema antes que ele se agrave. Mas o exame que Paulo está dizendo, por isso que eu disse que é um dos passos, porque o exame, ele vem depois de você mesmo identificar alguns sintomas. E é isso que Sócrates está nos ajudando a entender. Conheça-te a ti mesmo. Porque se você se conhecer, você sabe até mesmo os ambientes que você pode frequentar. Sabia disso? Se você se conhecer, quando uma pessoa vem para ser tua amiga, você já consegue ter uma leitura se ela vai te descarregar a tua bateria rapidamente, ou se ela é uma pessoa que vai ser tensa, positiva. A gente não pode discriminar, a gente não pode ser segregador, mas a gente também tem que ter sabedoria. Não precisa Deus, como eu disse, não precisa Deus revelar para você sair de um relacionamento abusivo, de um relacionamento tóxico. A própria sabedoria, a Constituição, a lei, já te ensina isso. E se você se examinar, se você se analisar, se você se conhecer, fica mais fácil você tomar as decisões. Apenas busca Deus para te dar confirmação, se é o momento de sair ou não. Porque às vezes não é o momento. Às vezes você tem que ajudar a santificar essa outra pessoa, mas se você já identificou que vai ter que deixar em algum momento, você só precisa pedir a confirmação para Deus se há momento ou não. Está entendendo a diferença? E é tão fácil, está tão diante dos nossos olhos. E aí eu preciso voltar no Éden, como eu estava falando lá no encontro de Deus. Essas coisas são tão importantes que eu não posso deixar de falar. Quando Deus formou o homem, como é que Deus fez? A gente sabe, está lá em Gênesis. Deus soprou, Deus fez no pó da terra. Então nós somos terrenos. Deus soprou o fôlego de vida. Então nós temos o Espírito que é divino, é celeste. Mas a Bíblia diz que o homem formou-se alma vivente. Por isso que nós somos tricotômicos. Porque a junção do fôlego de vida de Deus com o nosso corpo barro formou uma alma que é eterna. Essa alma é a nossa personalidade, é quem nós somos de verdade. É quem nós vamos sendo construídos ao longo da nossa caminhada. E é essa alma que vai morar no céu ou no inferno, porque ela é eterna, ela não morre. O corpo volta ao pó, o espírito volta a Deus de Salomão, mas a alma para onde é que ela vai? Essa decisão enquanto estamos vivos aqui na terra, que fazemos as nossas escolhas. E é por isso que eu vou botar um título para ficar mais fácil o entendimento da mensagem: seres celestiais que ainda vivem na terra. É isso que nós somos. Nós somos seres celestiais, eternos, mas que estamos vivendo um período aqui na terra para poder voltar ao jardim, da onde nunca deveríamos ter saído. Da onde Deus nos formou para ter um relacionamento constante conosco, mas o pecado nos tirou da presença de Deus, o pecado nos tirou do jardim, e Deus está dando uma segunda chance, principalmente através da cruz de Cristo, para que nós possamos voltar à posição do encontro que Ele sempre continua indo ao jardim e encontrar-se com o homem. Quer ver uma outra coisa celestial que Deus plantou na terra? Você vai ver em Gênesis 12 e Apocalipse 22, a árvore da vida. Deus pegou uma semente da árvore da vida na sua cidade santa do céu, lá em Apocalipse 22, e plantou no jardim do Éden na terra. E aí ele diz, para concluir o que eu estou falando nesse momento: aquele
ou aquela que vencer, eu vou dar o direito de voltar a comer da árvore da vida. Aleluia. Aleluia. Isso é uma promessa maravilhosa. Nós, homens, já tivemos a oportunidade de comer sempre da árvore da vida. E por que Deus expulsou? Está lá em Gênesis. Por que Deus expulsou o homem? Porque depois de ele comer da árvore da ciência do bem e do mal, Deus falou: se ele comer a árvore da vida, nunca mais haverá perdão para ele. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso morremos. Morremos para vivermos. Porque toda semente só gera vida depois dela morrer, dela ser lançada na terra. Por isso que o nosso corpo tem que voltar à terra, para que nosso espírito e alma possam voltar a Deus. Dá para entender? Se no Éden o homem tivesse tempo de comer da árvore da vida, viveríamos agora eternamente no pecado. Então Deus proibiu, impediu, mas deixou uma promessa: aquele ou aquela que vencer vai poder ter o direito de voltar a comer da vida eterna. Por isso nós somos seres espirituais que ainda vivemos na terra. E depois de termos esses passos seguidos, negar a nós mesmos, ou seja, conhecer quem nós somos. E uma das coisas que a palavra de Deus vai nos dizer: todo aquele que aceita Jesus, foi lavado e remido no sangue de Jesus, e que passou pelo ato do batismo, você agora, de criatura, passou a ser filho amado de Deus. E como eu disse, todo filho, Deus quer ter um relacionamento pessoal comigo e com você. Por isso nós precisamos negar a nós mesmos. Negar o quê? Negar a nossa carnalidade. Negar o pecado que Hebreus vai dizer, Hebreus 12, o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos, olha só, olha aí o processo, olha a jornada da santificação. E corramos com paciência, com os olhos fitos, firmados em Jesus. Aqui tem uma outra questão muito interessante que eu preciso compartilhar com vocês. Que quando Deus está falando, eu me lembro, quando ele fala correndo com os olhos firmados em Jesus, ele está usando a linguagem do atleta, sim, mas se eu suspeito, eu não posso afirmar, eu suspeito que ele está falando de Pedro. Seria, como assim? Lucas 22, 61, anote aí para depois você meditar em casa. Lucas capítulo 22, versículo 61, nos conta também, assim como os outros evangelhos, sobre Pedro ter negado a Jesus. Mas tem um detalhe que Lucas traz que os outros não trazem. E por que Lucas traz esse detalhe? Porque quem está sendo a fonte primária para que Lucas, o primeiro historiador, como nós conhecemos hoje, é o próprio Pedro. Então Pedro dá um detalhe para Lucas colocar no seu registro que os outros não dão. E que detalhe é esse? Depois de Pedro ter negado, ele diz: virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Eis a diferença do porquê Judas se precipitou e Pedro se tornou pastor. A diferença do ambiente em que nós estamos quando pecamos. Judas, quando traiu Jesus, ele foi resolver o seu problema com os religiosos que tinham o comprado para ele trair Jesus. Ele devolve o dinheiro, os caras falam: o que temos nós contigo? E ele pega, então acorda e vai se suicidar. Pedro, onde ele pecou, mas ele pecou seguindo a Jesus. Ele pecou estando no julgamento de Jesus. Ele pecou 3 vezes, mas ele não saiu da presença de Jesus. E quando ele pecou a 3ª vez, a palavra que Jesus tinha dito para ele: antes que o galo cante, tu me negarás. Quando o galo cantou, que Pedro olhou para Jesus, Jesus retribuiu olhando para ele com um olhar de misericórdia e de amor.
E foi aquele olhar que entrelaçou-se na alma de Pedro. E Pedro aguardou quando ele ressuscitou e disse para Maria: mulher, diz a Pedro e aos meus irmãos que eu vou me encontrar com ele em Jerusalém. A diferença de quem é um lavado e remido no sangue de Cristo para quem não é cristão, ainda convertido, ainda lavado, ainda transformado, é que quando você peca, você decide sair da igreja. Mas aquele que é lavado e remido, que entende o processo da santificação ao qual está vivendo, ele entende que, mesmo eu pecando, porque eu não sou supercrente, eu mantenho-me na casa do Senhor, eu vou buscar a ajuda do meu pastor, eu vou no ciclo de oração, pedir oração pela minha vida, eu vou orar a Deus mesmo assim, porque ainda há esperança. A diferença é que Deus vai nos dizer que nós devemos correr essa carreira da santificação, sabendo que temos pecado que tão de perto nos embaraça, sabemos que há uma grande testemunha de anjos, demônios, os nossos vizinhos, no trabalho, na escola, está todo mundo de olhos fitos na gente, vendo a hora que a gente vai errar, mas ele diz, mesmo que você erre, continue com os olhos fitos em Jesus, busque com arrependimento o seu perdão, busque o seu amor, que você irá encontrar um Pai de braços abertos, dizendo, vinde bendito do meu Pai. Vem cear, o mestre chama! Vem cear! Mas nós precisamos entender o processo. Pecamos sim, falhamos sim, mas nós estamos num processo de santificação. E outra coisa, não vamos errar naquilo que a gente já errou, né? Por isso que vem Paulo dizendo, examine-se. Aquilo que errou, não erra mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Por isso que é um processo. Eu preciso me conhecer. Está notando? Eu preciso me negar. Estamos na escola ainda. Eu preciso tomar as minhas responsabilidades e seguir a Jesus. Aí depois vem, eu preciso. Tem um detalhe que eu não falei, que está lá ainda em Mateus 16, 24. O quarto passo de Jesus, ninguém nem leu, ninguém nem me chamou a atenção. Eu não estou vendo, pastor, crente esperando aqui não. Eu estou citando o versículo, não estou vendo ninguém acompanhando, verificar se eu estou falando certo. É você. Você está salvando, pastor. Vocês duas aí, até três, de verdade. Tem um quarto passo que Jesus menciona lá. Negar, tomar a cruz, seguir, igual quarto? Está pronto para morrer por Jesus. Eu vou ser cruel, porque Deus está mandando ser um pai agora severo. Quantos estão prontos agora, numa perseguição religiosa, a partir de 1º de janeiro, a darem a sua vida por Jesus? Levante a mão. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda bem. Porque isso pode acontecer. E nós precisamos entender. Ou estamos com Jesus. E Jesus é muito simples. Nessa hora, Jesus é amor, mas ele também é fogo consumidor. Porque tem um momento na palavra que ele vira para os seus discípulos e diz assim: ó, quem não está comigo é contra mim. Quem comigo não ajuda, está. Ou seja, tem um momento da vida do crente, ou dependendo do ambiente, que você vai ser confrontado. Se você não é crente, ou você não é crente, eu vou confessar para os irmãos aqui, eu estou vivendo agora um dilema. E não é fraco não. Não é fraco, minha esposa sabe. Eu trabalho com um plano de saúde e eu recebo muitos pixes de clientes que estão devendo já há algum tempo. E eu recebi um pix ontem, não é pouco não. E eu não sei de onde veio. Eu não sei quem é a pessoa. Não estava dentro do meu relatório receber. E eu estou vivendo um dilema de cristão. Devolvo ou não? Mas eu não sei se é meu ou se não é. E agora? O que fazer? Eu orei, vou esperar até amanhã.
Se eu não receber nenhuma confirmação de um dos meus clientes, eu vou ter que devolver. E é um dinheiro que vem muito ao calhar, aquele dinheiro, a conta que você precisa. Olha como o diabo é sujo. Se é meu, amém, glória a Deus. Mas se não é meu, não é meu. Aleluia. E aí eu vou ceiar, sem saber, mas orando a Deus, Senhor, eu já me decidi. Se é meu, glória a Deus. Se não é meu, eu devolvo. Nós precisamos ter a consciência. Salmos 15 vai dizer que o perfil do cidadão que vai morar no céu é aquele que, quando jura, quando dá a sua palavra, mesmo que ele venha entrar em prejuízo, ele não muda a sua palavra. Por quê? Porque nós somos crentes. Aleluia. Só por isso. A gente toma prejuízo porque é crente. Aleluia. Mas às vezes, e eu já vivi isso, muitas vezes, esse prejuízo que você está tomando agora vai valer a salvação de uma alma. E nesse mesmo capítulo 16, Jesus pergunta: quanto vale uma alma? Quanto tu pagaria pelo resgate da sua alma? Um pai que vê um filho ali com um diagnóstico médico definitivo, com algumas horas de vida, quanto que esse pai pagaria para que esse filho saísse dali totalmente restaurado? Tanta gente milionária que não conseguem pagar um bom médico para curar a sua vida. Na pandemia, quantas pessoas de todas as classes nós vimos perdendo a sua vida? Mas quantas delas não pagariam um caminhão de dinheiro para a morte poder deixar ela ter um pouco mais de vida? Nós vemos isso até na Bíblia. Ezequias orando a Deus pedindo mais tempo de vida. Enquanto que na realidade, o verdadeiro cristão, que entende o que está fazendo na terra, na igreja, o que é o reino de Deus, que faz uma análise, que se conhece, que conhece a Deus, a qual ele serve, ele não tem medo da morte. Porque se nós somos cidadãos celestiais, vivendo na terra, apenas para aprender, para ser aperfeiçoado, para chegar à posição que Deus quer, para simplesmente pegar o nosso passaporte e voltar para o jardim de Deus, a cidade do Todo-Poderoso, como foi lido aqui, muito bem, meu irmão, está dando a mensagem. O rio cujo correntes cortam a cidade de Deus, a morada do Altíssimo, e nós nos alegraremos nela. Mas muitas das vezes nos apegamos tanto à nossa carnalidade, ao mundo, às coisas que aqui há, e que nós esquecemos qual é o nosso verdadeiro lar. E Paulo nos convida no versículo 28. Desafie-se. Veja se você está entendendo mesmo o que é ser crente. Eu não vim aqui julgar ninguém, como nós estudamos na EPD, eu não estou aqui para isso. É a palavra que Paulo diz. Quando nós somos julgados, olha só, quando somos julgados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Deus não quer perder nenhum dos seus filhos, é por isso que mesmo assim, você não buscando a Ele, você não estando ligado, Ele manda profeta lá bater na tua casa, manda recado, às vezes até bota no leito. Jesus, não entrar nesse mistério não, porque a gente não tem tempo, 4 minutos. Mas nós precisamos entender, para concluir, os passos que Deus precisamos dar. Conhecer a nós mesmos, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz. Eu não vou nem entrar na tomar a cruz, que ia tomar muito tempo, mas Jesus está falando com seus discípulos ali, de tomarmos as nossas responsabilidades. Quantos aqui sabem qual é o teu verdadeiro propósito nessa terra? Quantos aqui sabem para quem foi criado? Quantos aqui sabem que às vezes está vivendo no lugar errado, que era para estar no campo missionário e ainda não atendeu o chamado de Deus? É contigo mesmo que Deus está falando. Quantos estão fugindo das responsabilidades da sua cruz? A cruz não é o esposo, não, tá? Até porque se eu fosse cruz de região, coitado dela para me carregar.
Estou com 130. A cruz são as nossas responsabilidades que Deus deu aqui na terra. Se a tua cruz é ajudar o pastor a carregar a dele, cumpra a sua missão. Mas entenda que você tem uma cruz pessoal. Você tem parte do ministério, mas também Deus tem uma parte contigo. E se você não estiver cumprindo a sua parte, você não é digno de seguir a Jesus, porque esse é o segundo passo. Tomar as suas responsabilidades. Seguir a Jesus. Estar pronto para morrer por Ele. E aí Paulo vem e nos lembra. Agora volta ao início. Entende que o processo, na verdade, é um ciclo com uma aliança. Cada vez que você se conhece, você descobre coisas que você tem para negar. Cada vez que você consegue negar essas coisas, você consegue assumir mais a sua responsabilidade. Cada vez que você assume a sua responsabilidade, você fica mais confiante em poder morrer pelo reino, morrer para Jesus. E depois que você alcança esse padrão, você começa a se examinar e volta para o início. Porque aí você descobre mais algo em você. Você descobre mais alguma coisa para negar. E você descobre mais um pouco a sua responsabilidade. E você então fica mais confiante para morrer pelo Evangelho. E aí você faz a análise de novo e volta para o início. Esse é o processo da santificação. Porém, para terminar, Hebreus 5, 11 ao 14 vai nos dizer que há muitos velhos na igreja, não de idade, mas de cristianismo, que ainda tem que ser tratado com leitinho, pastor. Os crentes mimimi, os crentes manhentos, mimados, crente manhoso. E o escritor aos Hebreus vai dizer, sabe por que existe esse tipo de crente? Que na verdade era para ser mestre, era para ser professor da EBD, era para ser pregador. E ainda o pastor tem que ter cuidado para falar, escolher as palavras, pastor. É ou não é? Com a alma são lavada agora. Escolher as palavras, porque se eu falar um pouco assim, ela não vai vir no culto à noite. Acontece isso, pastor? Acontece não, aqui não. É Deus falando? Escolher as palavras, porque senão vai ficar um mês sem aparecer na igreja. Vai mudar de igreja. E na verdade, pelo tempo, se tivesse fazendo esse processo do que está na Bíblia, na verdade já era para ser mestre. Eu vou ser bem sincero a você, eu tenho em minha mente, eu vivo isso, tá? Eu tenho em minha mente que, na verdade, o tempo que a gente pode considerar, isso vai variar de acordo com cada um, mas um tempo médio que a gente pode considerar um crente beber na fé, são 3 anos só, e acabou. 3 anos é o que a gente pode considerar, para mim, de todos os meus estudos que eu já fiz até hoje. Em média, uns vão ser um pouco mais, um pouco menos, mas tolerável, gira em torno de 3 anos de crente. A partir daí, meu amigo, já tem que começar a tomar um alimento mais sólido. Já tem que começar a chamar na responsabilidade. Já tem que começar a trabalhar. Já tem que começar a evangelizar. Já tem que começar a visitar. Já tem que começar a ter oportunidade na igreja. Porque já não pode mais ser considerado crente novo, crente menino, crente bebê. Não! Jesus fez um discipulado de 3 anos e meio e eu considero o maior seminário teológico de todos os tempos. Mas foi só 3 anos e meio. E olha o que Jesus deixou na terra. Olha a qualidade dos apóstolos. Ai, Biel, mas eles só se tornaram aquela potência depois do Pentecoste. Ok. E agora que a gente, ao aceitar Jesus, já recebe o Espírito Santo? Qual é a tua desculpa? Aleluia. Eles levaram 45 dias para receber o Espírito Santo. E agora que a gente aceita Jesus e já vem o Espírito Santo no pacote? Como? Qual é a diferença? Eu creio que Deus falou com todos nós nesta manhã. Eu já cumpri o tempo que foi nos dado, tinha muito mais a dizer,
mas eu creio que foi o suficiente para Deus falar conosco nesta manhã. E que a gente venha fazer a nossa análise pessoal. Não precisa ninguém julgar ninguém, como nós estudamos aqui na EBD. É você contigo mesmo, é você e Deus. Mas faça uma análise, como é que está a sua caminhada com Deus. Quanto tempo você desperdiçou com tantas outras coisas sem ler a Bíblia, sem orar, sem buscar a face do Senhor. E a Bíblia é tão clara, que quando o seu povo se humilha, ora, busca a sua face, converte os seus maus caminhos, o que acontece? Deus sara a nação inteira. Se a nossa nação está sofrendo, se a igreja está sofrendo, se nós estamos sofrendo, é porque não estamos fazendo o que deve ser feito, que é buscar o processo da santificação. Comece hoje como Paulo orienta no texto da ceia. Começa hoje analisando, examinando. Será que eu já neguei a mim mesmo? Será que eu sei o que eu tenho que negar em mim mesmo? Será que eu me conheço? Será que eu sei quem eu sou? Depois de analisarmos, vamos ver também se a gente está cumprindo a responsabilidade que Deus colocou em nossos ombros. Para Pedro foi muito claro, Jesus falou para ele: apacenta minhas ovelhas. E os outros que tiveram que descobrir sozinhos? Já pensaram nisso? Mas o Espírito Santo está aí, ao seu lado. Se você orar, buscar, o Espírito Santo vai falar contigo individualmente. Quem nunca teve essa experiência é porque nunca buscou. Busque. E Deus vai falar contigo o que você tem que mudar em você mesmo. Não precisa um pastor chegar a você para te chamar a atenção. Não precisa, pastor, não precisa um líder. Não precisa um líder te dizer que você tem que chegar na hora, meu irmão. Não precisa um líder te chamar a atenção para você botar uma roupa decente. O Espírito Santo já faz isso de graça. É só você deixar, é só você ouvir, é só você abrir o seu coração e Deus vai falar com você. Deus vai te colocar na posição que Ele quer. E olha, sabe por quê? A pessoa mais interessada disso não acontecer na sua vida é o inferno. Porque quando você assumir a posição que Deus quer, quando você tomar a sua cruz, quando você descobrir o potencial que você tem, meu irmão, o inferno vai ser abalado. Vidas vão ser libertas, vidas vão ser transformadas através da sua vida. E é por isso que o diabo bota tampões nos seus ouvidos, cansaço na sua vista e te dá sono, não deixa você ler a Bíblia. Busque ao Senhor. Examine-se, pois, cada um a si mesmo nesta manhã. E depois ceia. Porque o restante o Espírito Santo vai fazer depois que sairmos daqui. Ele vai continuar trabalhando. Eu tenho certeza que essa mensagem vai reverberar em seu coração por longos dias no final desse ano. E todo ano que vem você vai passar a fazer esse processo de santificação. E vocês vão ser uma bênção. Eu tenho certeza que eu vou voltar aqui, pastor. Quando o Rogério começar a cantar, ele vai ser todo mundo arrebatado, porque vai estar uma unção, uma glória muito maior do que já vemos aqui. Eu senti muita presença de Deus essa manhã, mas eu tenho certeza que Deus quer mais. Eu tenho certeza que pode mais. Eu tenho certeza que Deus vai operar poderosamente em nome de Jesus. Obrigado.